Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para estudarmos um texto escrito pelo irmão Wagner Bragança, cujo nome é Como Enfrentar Crises e Adversidades. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Então, vocês sabem, não fui eu que escrevi o texto, foi o irmão Wagner Bragança. O que eu vou fazer? Vou só ler e contar para vocês aquilo que eu entendi. Quero pedir, como tenho pedido todos os dias, que se for possível para você e você achar viável, que você se inscreva no canal, convide outras pessoas a se inscreverem, coloca lá sua observação, seu comentário, aciona o sininho, porque todos os dias nós gravamos um devocional. Qual que é o importante disso? É a palavra de Deus que nós lemos. Aquilo que eu digo é aquilo que eu entendi. Talvez você tenha um outro entendimento, mas o importante é que a palavra de Deus, não volta vazia, tá bom? Bem, isto dito, vamos orar e pedir ao Senhor que nos ensine como enfrentar crises e adversidades. Ó Senhor Jesus, em Teu nome pedimos que Tu possas nos ensinar o que tem de mais valioso para cada um de nós nesse texto de hoje. E que em aprendendo que nós possamos realmente não só colocar em prática, mas ensinar também as outras pessoas. É em Teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então nós vamos ler Lucas 22, do 47 ao 53. E é um trecho bem bacana, que vai falar do momento super dramático, quando Jesus é traído por Judas. E Judas o trai com um beijo, um gesto que deveria simbolizar o que é afeto, mas que aqui se marca, né, um sinal de entrega, uma coisa que não foi legal, né? Bem, esse texto vai nos mostrar que Jesus ele se entregou voluntariamente. Ele podia fugir, ele podia se defender, mas ele escolhe se entregar, cumprindo o quê? O plano do Pai e a salvação da humanidade. Outra coisa, quando um dos discípulos fere o servo do sumo sacerdote, Jesus cura o homem e fala, basta, não é para fazer assim. Mostrando que o reino de Deus não se estabelece pela força. Jesus ali mesmo, estando numa situação difícil, ele ensinou isso ao discípulo, né? Também deu mostras de coragem e serenidade, porque ele enfrentou a situação com calma, consciente do seu destino. Ele já sabia. E assim, ele fala, não quero nada com falsidade, com hipocrisia. Sabe, eu não sou um criminoso. É isso que Jesus queria que eles soubessem. Apesar de ter ensinado abertamente no templo, as pessoas foram lá buscá-lo, prendê-lo como se ele fosse uma pessoa do mal. E Jesus deixou bem claro que ele não era e estava bem sereno em relação daquilo que ia acontecer. Bem, essa é uma cena que nos convida, né, a confiarmos no plano de Deus, mesmo diante da injustiça. E nos ensina também a não violência. A não violência é uma resposta muito importante para aquele que quer nos causar mal. Vamos ler Lucas 22, 47 ao 53. E diz assim, estando ele ainda a falar, ele quem? Jesus, né? Surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traz o filho do homem? E, vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E, respondendo Jesus, disse, deixai-o, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinham ido contra ele, saístes como a um salteador, com espadas e varapaus?
Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Como Enfrentar Crises e Adversidades. E o versículo escolhido pelo irmão Wagner é o 47, que diz: Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Bom, irmãos, então, não tem como a gente fugir das crises, das adversidades, dos desafios, não tem como fugir. Jesus mesmo enfrentou esse tipo de coisa, né? Para ele não foi diferente. E durante toda a vida, Jesus teve que lutar contra a oposição, contra injustiças, contra incompreensões, contra traições. E Jesus, o que ele fez? Ele afirmou que a gente ia ter mesmo essas aflições do mundo. E que a gente tinha que ficar contente com o motivo de estar passando por essas aflições, né? Esses sofrimentos. Por quê? Nada mais eram do que uma demonstração de fidelidade ao Senhor. Então, quando a gente olha para o texto, a gente percebe que uma multidão estava ali, ó. Seguia Judas, que era um líder negativo. Ele era traidor. Ele foi seduzido, né? Pela questão do dinheiro. E a pergunta que não quer calar é: quem ou o que dirige a sua vida? Quantas vezes, né, a gente é dirigido por sentimentos, pessoas, ideias que se assemelham a Judas, né, que nos traem aquilo que a gente acredita. Enquanto Jesus, o servo sofredor, foi humilhado, mesmo apenas fazendo bem, o que Judas fez? Foi seguido por uma multidão, ainda que tivesse uma péssima índole. Ora, a gente tem que enfrentar as crises, traições e adversidades com a cabeça, ó, erguida. Por quê? Nós temos que suportar as adversidades com a certeza de que Jesus já venceu. Ele venceu toda e qualquer batalha por nós. Por mais difícil que pareça, por maior que seja o desafio. O nosso Salvador, Jesus Cristo, ele não fugiu da cruz, mas ele obedeceu e foi submisso à vontade soberana do Pai. E olha que não era nada fácil morrer uma morte como aquela, a morte de cruz, né? Embora tenham, assim, muitas pessoas que sejam falsos mestres, que prometem uma vida terrena que não vai ter problema. Olha, você vem para minha igreja, que você vai ter dinheiro, você não vai ter problema. A gente tem que entender o quê? Que a gente, ó, segue Jesus Cristo, que ensinou pra gente que a vida é cheia, ó, assim, ó, de dificuldades. Mas que a gente pode aproveitar desse mundo sem pecado, quando ele retornar entre as nuvens. Então, olha só, nós vamos aproveitar desse mundo que Jesus vai nos oferecer quando ele voltar. Então, agora é hora de suportar todas as coisas que tivemos que suportar, os desafios, confiando que Jesus já venceu todas as batalhas. Então, este mundo sem pecado, ele vai chegar, mas temos que ter paciência, tá bom? Bom, nosso manancial termina assim, ó. A vida cristã é difícil, mas vale a pena vivê-la. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço, ó, de urso, ó. Lembrando que, para nós que sabemos como temos que enfrentar as crises e as adversidades, mas para nós, dá muito certo abraçar. Quero que você se lembre também do nosso versículo deste ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu me despeço com a frase do ano, que é a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.